Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse encontro com a Hora de Maria. Hoje estamos aqui dando continuidade ao Evangelho, capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. É importante esse momento que nós conseguimos nos refugiar na Hora de Maria, nesse momento de pausa, onde todos os entendidos, os mentores espirituais, aqueles nossos irmãos que estão em progresso maior, nos fazem sempre alerta de nós termos uma pausa para o nosso bem-estar e, sobretudo, para lembrarmos da nossa origem, da nossa naturalidade, da nossa condição, da onde viemos, para onde voltamos, como estamos aqui, por que estamos aqui. E a máxima de hoje, muitos chamados e poucos escolhidos, traz uma passagem muito rica, sempre enriquecedora para todos nós, para o nosso aprendizado. Então assim começa o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando para quem possa não conhecer, codificado, faz parte da codificação, codificado por Allan Kardec. Então aqui no início desse capítulo 18, tem o título A Porta Estreita. Então está aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus dizendo assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então, essa máxima, Jesus, aqui em Mateus, começa a destacar essa passagem do Cristo. E aí depois vem a interpretação dos Espíritos, de aqui nesse texto, por Allan Kardec. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Chamando a atenção assim, larga é a porta da perdição, por que será? Porque são numerosas as paixões más. Então nós estamos no mundo de provas e expiações e nós temos uma tendência ainda da nossa condição, infelizmente, de nos deixar levar predominando pelo instinto, pela passionalidade, pelo desequilíbrio, pela paixão. E continua assim Kardec. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que a queira transpor, dizendo o seguinte: se nós queremos entrar realmente pela porta estreita, qual é essa porta estreita? É aquela que vai nos oferecer o autodomínio, o domínio das paixões. Porque na outra, que é a porta larga, da invigilância, da irresponsabilidade, ela é graça solta. Podemos pegar assim uma imagem de uma escola. Se nós entramos numa escola, nós devemos passar por uma porta, por uma disciplina, por encontrar ali. Mas se nós não quisermos estar na escola, nós vamos ficar à deriva, fazendo o que queiramos fazer, mas totalmente distante da instrução, distante do saber. E o saber requer disciplina, requer dedicação. Então a porta estreita é essa porta do autoconhecimento que todos nós estamos buscando alcançar. E o autoconhecimento serve com qual propósito? Para que nós possamos desenvolver em cada um de nós mesmos, a humildade e o lidar com o outro de maneira respeitosa e de maneira equilibrada, respeitando sempre a posição, o entendimento, o pensamento do outro. Continua então Kardec. Para vencer suas más tendências, por isso que o homem tem que se
voltar para ele mesmo, vencer as más tendências. Quais são essas más tendências? Ela é diversa na questão moral, na questão do desrespeito ao outro, na questão da irresponsabilidade, de vivermos muitas vezes ao sabor dos instintos, do que é aquilo que a nossa natureza nos orienta. E continua então Kardec, falando assim do estado da humanidade. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra um mundo de expiação, de provas e expiações, nela predomina o mal. Lembrando aqui uma passagem de Bezerra de Menezes, no livro Fronteiras da Loucura, em que ele diz lá, colocando isso já há quase meio século atrás que esse livro surgiu, né, em torno disso, e ele já dizia lá que nunca no plano terrestre havia tantos organismos voltados para o bem. Só que o bem ele é pouco divulgado e o mal muitas vezes é alardeado. E nós, que responsabilidade nós temos nisso? Cabe a cada um de nós filtrar o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é mentiroso, o que é bom, o que é ruim. Então cabe a cada um de nós estarmos atentos para que a mensagem boa ela continue e nós vamos favorecendo esse equilíbrio do nosso planeta, da nossa humanidade. E aqui ele continua, o estado da humanidade terrena, porque sendo um mundo de provas e expiações, nela predomina o mal, ainda predomina o mal. Quando chegarmos ao mundo de regeneração, que já muitos estudiosos, os amigos espirituais dizem que já estamos próximo, então começa a se inverter. Só que esse mundo de regeneração ele não começa de dentro para fora, de fora para dentro. Ele começa de dentro para fora. A transformação em primeiro lugar em cada um de nós. E continua assim. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquele exemplo que a gente colocou da escola. Quando todos nós estivermos voltados para o saber, para a disciplina, para o amor, para o afeto, a nossa porta será maior, o que não ocorre ainda no nosso planeta, em virtude da sua condição. Aquelas palavras, a palavra de Jesus, devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse ser um estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Então aqui Kardec chama atenção porque é aquela condição daquele período. E já se passaram 2000 anos que Jesus esteve aqui e com certeza muita coisa avançou, muita coisa vai avançar, porque todos nós fomos criados para sermos felizes conforme os princípios que o Mestre Jesus nos trouxe. Então essas são as reflexões, que nós possamos aprofundar um pouquinho mais, quem desejar ler o Evangelho em casa, muitos chamados, poucos escolhidos, é um capítulo muito esclarecedor, para que a gente possa entender e saber separar o que é figurado do que é real, que a mensagem está passando. Então, que nós possamos aprender, assimilar as mensagens do Cristo e nos esforçarmos para entrar não só no grupo dos chamados, mas no grupo dos escolhidos. E aí requer de cada um de nós um esforço maior de estarmos domando as nossas tendências, as nossas paixões, o nosso egoísmo e priorizando o respeito a nós mesmos e o respeito ao próximo. Que a paz então esteja com todos nós, muita paz, paz e bem, paz. E ouçamos agora a reflexão da nossa irmã Janete Serra. Olá, queridos irmãos, paz e bem, luz a todos os corações que nos assistem. Possamos neste momento estabelecer uma conexão de vibrações, de amorosidade, de energias positivas, a nos ajudar a elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao objetivo maior, que é o bem. A leitura de hoje tem o título de Paciência.
é extraída do livro Tempo para o Entendimento, e os espíritos que contribuem com essas mensagens são Francisco Cipriano e Irmã Germana. E o livro é editado pela editora MAP. Inicia-se assim então. Hoje quero lhes falar sobre paciência. Para tudo o que desejamos construir, há que se ter uma serenidade e, ao mesmo tempo, uma obstinação para não desistirmos no meio do caminho. É necessário ter muita paciência dentro do nosso próprio lar, dentro do nosso trabalho, no convívio com tanta agressividade que vemos ao nosso redor. Para o aprendizado é preciso ter muita persistência. E aí os espíritos chamam a nossa atenção e dizem assim: não se deixem abater durante o processo de tratamento de uma doença. É necessário rebuscar em seus interiores a energia que os reconfortará e lhes trará o alívio para seus males. Nesses momentos de espera, a prece tem um poder imensurável. A oração ajuda a manter o equilíbrio. A oração eleva e dá forças para afastar os momentos de fraqueza. Jesus muito caminhou junto com seus discípulos para divulgar as mensagens do Pai. Com que paciência ele espera que sigamos seus ensinamentos. E a mensagem prossegue, mas destacamos esses principais trechos, onde fica muito claro para nós, né, a importância, primeiro, que essa palavrinha tem na nossa existência para o nosso processo de crescimento. Porque a paciência é uma das virtudes mais importantes que a gente precisa desenvolver enquanto ser humano. Porque ela implica em muitas posturas que nós vamos desenvolver ao longo da nossa existência. Essa é uma realidade. Porque em muitos momentos da nossa existência vai ser nos solicitado, né, essa virtude, para que a gente então possa ter uma dimensão mais assertiva, né, mais bem direcionada ao nosso propósito. E nós sabemos que há tantas questões que nos envolvem, que envolvem os nossos processos desafiadores, esses processos muitas vezes de dor também, né, da dor, e aí eu falo da dor física, da dor moral, né, da dor que assola a humanidade por tantas questões, como os espíritos falaram aqui, do próprio contexto de violência que muitas vezes assolam-nos, né, quando não fazemos também parte, né, desse processo também de violência. Muitas vezes não de uma forma tão acentuada, tão demarcada, tão arrojada, vamos dizer assim, mas naqueles processos que a gente muitas vezes não reconhece, né, que estamos ali também perpetuando uma violência. Então, esse processo de aprendizagem, né, que vão nos trazer essas experiências são muito importantes para que a gente desenvolva então essas virtudes, porque é através das virtudes, né, que a gente então vai alcançando maiores patamares de equilíbrio, né, de gratidão, de compreensão e, sobretudo, de amadurecimento. E a paciência, então, eu penso que ela é central nesse processo.
porque é através da paciência, né, como falamos, que nós vamos então ter toda uma base, né, toda uma estrutura que vai nos ajudar quando assim nós nos dispomos, né, ao exercício dessa compreensão, do exercício da paciência, das questões que nos afligem, muitas vezes que a gente acha que a gente precisa, né, resolver, ou que as coisas se resolvam de modo abrupto, né, e que a gente então com a nossa, muitas vezes, né, com a nossa não humildade, que ainda, né, nós ainda não desenvolvemos, nós achamos que tudo tem que estar, né, sendo direcionado de forma imediata a nosso favor. Então, é muito interessante quando a mensagem nos traz, né, chamando-nos a atenção, por exemplo, quando ele fala da paciência, né, é ligado ao convívio do lar, principalmente, ao convívio do trabalho e ao convívio social, né, de tantas questões que nos envolvem. Não que tenhamos que ser alijados, né, ou que fiquemos alijados do processo de crítico e reflexivo das questões que nos envolvem, porque isso, paciência, não quer dizer passividade, né, no sentido da gente não fazer nada, da gente não tomar uma posição, não é isso, mas entender também o processo, né, que nos envolve a todos nós, que são desafiadores e que, olhando com equilíbrio, olhando com uma certa dose de paciência, a gente vai ter mais, vai saber ponderar mais, né? Vamos agir de forma mais assertiva e compreendendo que na realidade, né, tudo também tem uma engrenagem e que nós estamos num processo de aprendizado. E por final, para a gente também destacar, como os Espíritos trazem, a própria concepção da prece, de quanto a prece nos ajuda, né, no processo então de trazer-nos, né, mais para essa percepção, né, de uma centralidade, de uma tranquilidade, né, da calma, do equilíbrio, para que a gente então possa desenvolver as nossas atividades, né, direcionando as nossas energias para o bem e colocando em prática, né, em exercício essa virtude, né, que nós não vamos conquistá-la plenamente nessa encarnação, mas estamos nos esforçando. Então fica aqui essa mensagem reflexiva, deixando aqui o nosso muito obrigada, paz, bem e luz a todos os corações. Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. E nesse momento também tão importante para todos nós, que é a hora de Maria, todos os dias, nesse horário, que ela nos cubra com as suas bênçãos. Vamos rogar a essa querida Mãe, benfeitora espiritual, que nos cubra com o seu manto de luz e amor, que nos envolva a nós e a todos os nomes que nós escrevemos aí nos comentários, irmãos encarnados e irmãos desencarnados. Sendo desencarnados, nós pedimos que nos avisem, por favor. E logo após esta hora de Maria, todos esses nomes serão encaminhados para a corrente de oração que compõe as casas do polo do MAP, todas as instituições do MAP, para que continue orando, continue
as bênçãos recaindo sobre todos nós e sobre os nossos irmãos, aonde quer que eles se encontrem. Vamos ter a certeza dessa proteção e desse amparo. Confiemos na nossa Mãe Santíssima. Confiemos no nosso Mestre Jesus. Que assim seja, Senhora. Obrigada por tudo. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Ó Mãe querida, Mãe de amor,
Mãe de misericórdia, obrigada pelo teu carinho para com todos nós, pela tua misericórdia, pela tua paciência para conosco. Muito obrigada, Senhora. Nós escrevemos vários nomes, pedindo ajuda, pedindo que cubra com teu manto de luz todos esses nossos irmãos, familiares, amigos, nomes que estão passando pelas nossas mentes nesse momento. Que todos eles recebam, dentro do merecimento do momento em que se encontram, recebam a tua paz, o teu cuidado de mãe eterna para todos nós. Obrigada, Senhora. Fica conosco, nos direcionando nesses desafios que nós temos que caminhar. Mas contigo, com certeza, Senhora, e com o nosso Mestre Jesus, tudo se tornará mais leve, mais suave. Assim Ele já nos ensinou. Obrigada por tudo. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz aos nossos corações. Que assim seja, Mãe. Independentemente de religião, ter fé é o simples ato de acreditar em algo, seja ele um sonho ou acreditar que pode ter vida um objeto inanimado. Para conseguir o que quer que seja, é necessário que, antes de tudo, acredite pelo menos na possibilidade de que aconteça. Seja fácil ou difícil, não tem importância. A única diferença é a altura dos obstáculos para serem atravessados, que no fim das contas só vai depender mesmo da quantidade de força direcionada para lutar. Portanto, acredite, tenha fé, lute e assim não terá dúvidas que conseguirá aquilo que sempre quis. Torne as coisas possíveis com fé. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.